Então tá, pessoal, nós vamos começar mais essa aula de arquiteturas avançadas, a terceira aula sobre memórias cache. Depois dessa aula de memórias cache, a gente, né, quando a gente terminar todo o conteúdo de memórias cache, a gente vai começar a falar sobre pré-fetch, né, ou seja, pré-busca de dados para encher essas memórias cache, né? Mas nós temos alguns assuntos ainda que a gente quer tratar sobre as memórias cache, tá? Então, a principal ponto da aula de hoje é a gente criar caches de alta vazão, né? Essas caches de alta vazão, elas vão ser utilizadas para dar suporte a processadores com execução fora de ordem, ou quando a gente tiver mais processadores conectados à mesma cache, tá? Então, o primeiro ponto, né, a gente pode ir revisando aqui o que a gente, né, os assuntos que a gente foi abordando nas aulas, né? Então, assim, para a gente melhorar o desempenho básico das memórias cache, a gente está interessado em reduzir, primeiro, a taxa de faltas, ou seja, a taxa de misses. Então, a gente falou lá na primeira aula sobre o maior tamanho de cache ou maior associatividade. A gente falou lá na primeira aula sobre o maior tamanho da linha de cache, na aula 2 a gente discutiu mais, né? E nós falamos também sobre melhorar políticas de substituição de linhas, né? A gente até comentou sobre o algoritmo ótimo, que seria o do BELAD, mas que ele precisa de informações de um oráculo, né? Ou alguma coisa mágica que tenha todos os acessos. E ainda a gente já falou de victim cache, né? A gente não falou de pseudo-associatividade ou skewed associativity, mas são temas de pesquisa, né? Que a gente pode procurar algum artigo. Tá? E ainda a gente, né, discutiu sobre como formas de reduzir a latência durante uma falta. Então, assim, eu quero reduzir ao máximo a quantidade de faltas, mas as faltas ainda vão acontecer, uma ou outra vão acontecer. Então, quando houver uma falta de dados, eu quero que tenha a menor latência possível. Tá? Então, nós falamos na aula passada sobre o acesso em paralelo da tag e a data store. Nós falamos sobre múltiplos níveis de memória cache, sobre as políticas de critical word first, de subblocking, né? Ou seja, usar linhas bem grandes, mas só trazer partes dela. E aí, a aula de hoje, a gente vai falar ainda sobre caches não bloqueantes, tá? Onde a gente vai ter um paralelismo de memória cache e múltiplos acessos por ciclo, tá? Ou seja, múltiplas portas de acesso. Tá? E aí, próximas aulas ainda a gente vai falar sobre software e hardware prefetch. Maravilha. Antes de mais nada, né, eu acho que um tema ali que ainda ficou pouco abordado, eu queria deixar bem claro, que é o uso de memórias cache de dados e instruções separadamente, né? Então, desde a hora que a gente fala do MIPS, seja do RISC-V, seja qualquer processador, a gente já assume que o front-end, né, ele vai ter uma memória associada a ele e o back-end vai ter uma outra memória associada. O front-end é onde a gente precisa ter acesso às instruções e o back-end onde a gente quer ter os acessos aos dados, né? Pois então, a gente costuma ter caches, né, para cada um desses pontos, né? Caches separadas, tá? Então, uma cache de instrução e uma cache para os dados, né? Uma no front-end, uma no back-end. Tá? Então, quando a gente tem caches separadas, bom, eu vou conseguir fornecer dados ao mesmo tempo que eu busco uma nova instrução, o que é ótimo, né? Então, eu estou tirando a pressão de uma única cache a partir do momento que eu faço duas caches. Tá? O espaço de endereçamento, a gente já conversou sobre isso lá na aula de FET, né? Mas é importante a gente lembrar que o espaço de endereçamento, o espaço é um só. Então, se o endereço 100 está na memória cache de instruções e o endereço 100 está na memória cache de dados, o dado que está no endereço 100 é o mesmo, sabe? Eu estou falando do mesmo endereço 100 para instrução e para dados. Tá? Então, é um espaço único. Então, se a gente estiver lá trabalhando com 32 bits, quer dizer que eu tenho apenas um endereço zero e apenas um dos endereços que vai indo até 4 gigas,
sabe? Qualquer endereço entre o 0 e o 4 GB, eu só vou ter um endereço só. Aquele endereço pode estar com instruções ou com dados, tá? Ele pode estar presente numa memória cache de instruções, ou na de dados, ou nas duas, tá? Mas o endereço é único, tá? Então, continua sendo uma máquina von Neumann, né? Uma máquina von Neumann modificada, mas máquina von Neumann. Legal. Então, quando a gente tem caches separadas, a política de escrita, a escrita só acontece na cache de dados, não acontece na cache de instruções. Tá? Então, isso é legal, isso simplifica algumas coisas, tá? Como, por exemplo, o protocolo de coerência. Então, a gente vai ter a transferência simultânea, que eu já conversei, né? E nós podemos ter estratégias diferentes para cada cache. Por exemplo, a cache de instruções, eu posso dizer que, olha, ela não precisa de tanta associatividade, ou ela precisa de um tamanho de linha um pouco maior, esse tipo de coisa. Então, eu tenho a possibilidade de usar estratégias diferentes para cada uma das caches. Eu poderia usar, por exemplo, um pré-buscador de dados, um mecanismo de prefetching, diferente para instruções e para dados, né? Porque eles são essencialmente diferentes, o tipo de acesso que ocorre, tá? Agora, né, algumas vezes isso pode levar a uma utilização ineficiente do total de armazenamento, tá? Se eu tiver, por exemplo, dados replicados na cache de instruções e na de dados. Muito bem. Então, quase sempre o que a gente vê nos processadores é caches separadas, instrução e dados, né? Eles até falam assim, né? I mais D, né? Cache L1, I mais D, quer dizer que tem uma cache de instrução L1 e uma cache de dados L1, tá? Agora, no segundo nível, né? Então, no primeiro eu tenho lá L1 de instruções e L1 de dados. Mas no segundo nível costuma ser uma L2 só que está conectada a esses dois camaradas. Então, L2 contém instruções e dados, né? Enquanto aqui a ideia é só manter instruções, só manter dados. Tá? Mas, de verdade, né, a cache não fica olhando cada endereço para ver, esse endereço aqui tem uma instrução, esse endereço tem um dado. Ela não faz isso, tá? Ela trabalha na forma tradicional de uma cache, tá? Mas se o PC só aponta para instruções, então, lógico que a cache L1 de instruções só vai ter instruções. Se o meu programa, né, ele trabalha somente com endereços relacionados a dados, lógico que a cache L1 de dados só vai ter dados. Tá? Então, naturalmente, elas vão ficando especializadas. Tá? Maravilha. Então, aqui seria uma visão um pouco mais completa, né? Então, a gente teria a unidade de fetch, né? Então, basicamente assim, né? É como se o pipeline começasse aqui. O PC aponta para a cache de instruções, a cache de instruções manda para o fetch buffer, e o fetch buffer vai para o decode. Então, é como se eu tivesse um estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio, o quarto estágio, e assim por diante. Tá? E aqui a cache de dados. Tá? Agora, a pergunta que fica é, eu falei que um dado pode estar, né, um certo endereço pode estar na cache de dados, na cache de instruções. Agora, será que isso realmente acontece no mundo real? Então, a gente pode pensar em linguagens de programação, né, que são just-in-time, tá? Que são interpretadas, né? Então, como Python e Java. Então assim, o que vai acontecer é, para eu executar um programa em Python, eu tenho que primeiro pegar aquela instrução, interpretar o que ela quer dizer, transformar ela em uma instrução realmente de máquina e depois executar ela como instrução, né? Então, primeiro, o meu interpretador vai pegar aquele código, né? Como um arquivo texto. E depois ele vai gerar uma instrução para aquilo. Tá? Então, esse seria um caso. O outro caso seria a malwares. Tá? Então, códigos automodificados, né? Então, self-modifying codes. Códigos automodificados são aqueles, né, que na hora parece que é uma foto de um gatinho,
Mas na real, né, ele tem algum gatilho que vai obter dados daquele arquivo e vai criar instruções a partir daquilo e vai executar, né? Então tem algum gatilho para começar a fazer isso, alguma vulnerabilidade que é explorada, alguma coisa assim. Mas são dois casos onde assim, o dado, a instrução, né, o código, primeiro passa na cache de dados e depois de algum tempo passa na cache de instruções, né? Então é interessante a gente pensar nisso, tá? Então assim, a gente vai ter problemas com códigos automodificáveis quando a gente tem caches separadas, né? Porque, teoricamente, se eu carregar o endereço 100, vamos supor que o endereço 100 ele é uma instrução Python. Aí eu pego, interpreto ela e modifico ela e agora eu vou executar. E agora a cache de instruções pede o endereço 100. Bom, a partir do momento que a cache de instruções pede o endereço 100 e o dado mais fresco está na memória, na cache de dados, então eu preciso eventualmente ter um protocolo de coerência entre a cache de instruções e dados, né? Então, assim, a gente fez alguns testes, né? E na prática isso não acontece tão rápido assim. Então, se está na cache, ok. As caches, elas possuem protocolo de coerência. Mas se a instrução ainda está no pipeline para ser escrita na cache e o FET está pedindo aquele endereço, né, porque é um self-modifying code, ele não vai dar a versão mais atualizada, né? Então isso é interessante, tá? Se tiver na cache já escrito bonitinho, ok. Agora, se ainda está para escrever dentro do pipeline, não tem uma coerência interna do pipeline, tá? Entre alguma coisa que é um dado e vai virar uma instrução. Legal. Então, agora chega a hora da gente falar, então, de alguns métodos mais avançados de ganhar largura de banda, né, nas memórias cache, tá? E aqui a gente começa falando então das caches não bloqueantes, tá? O que seria uma cache bloqueante? Uma cache bloqueante é uma cache tradicional como a gente imagina. Ela recebe uma requisição e se a requisição for um cache hit, ela devolve os dados. Se for um cache miss, ela fala espera. E aí ela pede para o nível de baixo e aquela requisição fica bloqueando a cache até que a resposta volta da memória principal ou do nível maior de cache, né? Nível L2, L3. Então, o que a gente quer ver e será que eu poderia fazer uma cache que não é bloqueante? Ou seja, se tem alguém esperando para fazer um cache miss, né? Por causa de um cache miss, será que eu não posso ir tratando outras requisições que estão chegando? Tá? Então, a questão, basicamente, colocada de outra forma, é o seguinte: se a gente olhar para o lado do processador com execução pipeline superescalar, com execução fora de ordem, o processador ele pode gerar múltiplos acessos a cache, né? Então, assim, ele tem capacidade de gerar, sei lá, pelo menos um acesso a cache por ciclo, né? Processadores modernos geram até dois acessos a cache por ciclo, tá? Agora, será que se o primeiro acesso foi um cache miss, será que eu não posso tratar o segundo acesso enquanto aquele miss é resolvido no nível de baixo, né? Então, na L1 é o miss. Aí ele vai ter que pedir na L2. Enquanto ele está lá trabalhando na L2, será que eu não poderia pegar o segundo acesso e verificar se ele é um hit ou miss? Se for um hit, beleza, eu já devolvo para o processador. Se for um miss, beleza, eu tento já enviar ele adiantando o envio para L2 ou para DRAM, né? Então faz muito sentido, né? Se a gente coloca um processador com capaz de executar várias instruções por ciclo, por que que a cache não, né? Se a cache não for capaz de fazer a mesma coisa, a gente vai ter um gargalo, tá? Então, para a gente fazer isso, o que nós vamos precisar é
nós vamos precisar manter o registro sobre esses acessos que estão pendentes, né? E esse registro, ele fica gravado numa estrutura que é conhecida como MSHR, tá? Que é o Miss Status Handling Register, tá? Ele também pode ser chamado por alguns fabricantes de Load Store Queue. Tá? Ele pode, esses misses pendentes podem estar numa estrutura chamada Load Store Queue, ou ainda de few buffers. Tá? Então, depende um pouquinho ali da indústria, né? A gente pode ter nomes diferentes, tá? O nome científico, vamos dizer assim, chama Miss Status Handler Register, MSHR. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, o acesso a cache vai verificar todos os misses pendentes. Então, vai ter que verificar... Então, vamos lá. Eu fiz o terceiro acesso. O terceiro acesso verifica todos os pendentes. Verifica esse. Vamos supor que aqui foi um miss. Então, verifica esse pendente para ver se eventualmente existe um miss naquele bloco que está pendente, que está por vir. Então, por que isso poderia acontecer, né? Ora, a linha de cache é bem grande, então pode ser que o primeiro acesso foi nesse pedaço da linha de cache, o segundo acesso pode ter sido nesse pedaço da linha de cache, pode ser que o terceiro acesso está aqui. Então, o terceiro acesso é da mesma linha de cache que deu miss. Então, eu não preciso gerar um novo miss para L2. Eu simplesmente preciso falar assim, olha, é o miss? Então tá. Então, na hora que ele voltar da L2, diz para ele que eu também estou esperando. Então, eu aloco uma entrada aqui no MSHR. Então, olha só que interessante. Um miss, né? Então, um miss de uma linha, né? Um miss de uma linha, né? Ele pode gerar N misses de requisições do processador. Né? Então, é uma relação PN. Cada um miss de linha pode ser que várias requisições do processador precisem daquela mesma linha. Né? Então, eu preciso de uma estrutura que seja mais ou menos assim, que para cada miss de uma linha, eu vou ter vários acessos pendentes. Para cada miss de uma linha, eu vou ter vários acessos pendentes, e assim por diante. Muito bem. Então, se o acesso, né, ele... Primeiro, né, eu verifico se ele é hit. Se ele é hit, eu já devolvo para o processador. Se ele for um miss, ele verifica o MSHR. Agora, se no MSHR ainda não foi pedida aquela linha, aquele bloco, não está pendente, então eu gero uma nova requisição. Tá? Então, se tiver presente, não gera requisição. Se caso contrário, né, eu tenho que bufferizar as requisições faltantes. Tá? Muito bem. Aqui é o artigo, né, provavelmente o artigo ali que foi o inicial sobre MSHR, tá? Lookup Free Instruction Fetch por Fetch Cache Organization, de 81, tá? Então, quem quiser saber um pouquinho mais de cache não bloqueante, não blocking ou lookup free caches, é uma leitura recomendada, tá? Então, o que a gente ganha com um non-blocking cache, né? Com uma cache não bloqueante? Ora, se eu tiver uma cache que é bloqueante, eu tenho que esperar toda a latência daquele miss para só então gerar um novo miss. Tá? Agora, com uma cache que é não bloqueante, uma vez que eu determinei um miss, no próximo ciclo eu posso verificar se tem outro miss. Então, eu posso tentar resolver misses em paralelo. Eu vou criar uma pressão maior no próximo nível de memória. Tá? E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que a memória DRAM ela não melhora a latência
ao longo dos anos, sabe? A melhora de latência da DRAM é muito baixa. Mas ela tem uma ótima melhora de largura de banda ao longo dos anos, o que nos dá muito potencial, porque se a gente está gerando acessos em paralelo, é tudo que a memória DRAM está pronta para se fazer, acesso em paralelo, para aumentar a largura de banda. Então é bacana, né? Porque a gente está conversando agora sobre um paralelismo diferente, que a gente não conversa na esquina sobre ele, né? Que é um paralelismo no nível de memória, tá? O MLP. Maravilha, maravilha. Então, o MSHR também é chamado de Line Miss ou Line Fill Buffer, LFB, tá? Ah, ele vai ter informações sobre a falta de dados, que está em espera, tá? E os acessos pendentes para aquela linha que está em espera. Então, para cada linha que está em espera, ele vai ter diversos blocos que estão pendentes, né? Diversos acessos pendentes. Então, os campos do MSHR, basicamente, é o bit de validade, para saber se tem uma requisição alocada naquele banco de espera, né? O endereço do bloco da cache, ou da linha de cache, tá? E alguns bits de controle para saber se é um prefetch, saber qual que é o tamanho do bloco, se ele já foi requisitado para memória, esse tipo de coisa, tá? Ah, e ele vai ter algumas informações sobre cada load ou store pendente para aquela linha, né? Então, para cada load store pendente, ele vai ter qual que é o tipo, o tamanho, esse tipo de coisa, tá? Então, o MSHR ele vai se parecer assim, né? Ele, para cada entrada de um bloco que está em espera, ele pode ter vários acessos pendentes, tá? Então, eu teria outra linha aqui e vários acessos pendentes. Outra linha, vários acessos pendentes, tá? Assim, alguns testes que eu fiz ali com processadores, acho que até o Skylake, né? O SandBridge com certeza, o Skylake eu não tenho certeza. O SandBridge, né? A gente conseguia ver que ele dá suporte até 8 requisições em paralelo. Então, é como se o MSHR tivesse 8 dessas entradas aqui. Então, ele requisita até 8 linhas diferentes para o próximo nível de memória cache, tá? Agora, eu não lembro se a gente chegou a analisar qual que seria o tamanho ou seja, quantos acessos pendentes para cada linha ele poderia ter, tá? Mas isso é interessante, tá? Então, isso daqui determina um paralelismo máximo, né, que a gente vai ter de memória. Então, durante o cache miss, eu vou buscar no MSHR o acesso pendente ao mesmo bloco, à mesma linha de cache. Se eu achei, maravilha, eu aloco uma entrada de load store. Se eu não achei, eu aloco uma entrada nova no MSHR, claro, também uma entrada de load store, tá? Se não tiver mais entradas livres no meu MSHR, por exemplo, o MSHR só dá a possibilidade de 8 misses ao mesmo tempo, então eu faço um stall, eu paro o pipeline, né? Eu falo, olha, eu não posso trabalhar com essa requisição agora. Então, a memória cache ela vai ter alguma flag para conversar com o processador, e aquela flag de stall agora ela está ligada, quer dizer que o processador não pode mais mandar requisições em paralelo até ele desligar essa flag. Tá? Legal. Aí, quando o subbloco, né, retorna do próximo nível de memória, né? Então, a cada subbloco que vai chegando da linha de cache, eu verifico os loads e stores que estão aguardando aquele subbloco, tá? E aí eu encaminho os dados para a unidade de load store que requisitou. Então, imagina que na L2 eu também vou ter o MSHR. Então, o MSHR da L2, ela vai ter que dizer qual das L1s qual dos processadores foi que requisitou
aquela linha, ou aquele load store, né? Então, ele vai ter que ter alguma informação sobre isso. Tá, tá certo. Muito bem. E, lógico, a gente vai poder tomar decisão se a gente vai primeiro escrever o subbloco no MSHR, depois eu escrevo dentro da cache, faço essa cópia, ou eu já vou alocando dentro da memória cache, tá? É, muito bem. Quando que a gente vai acessar o MSHR, tá? Então, eu estou fazendo o CPU, né? Deixa eu fazer o desenho do CPU. Tem a cache L1, tá? Então, tem a própria cache L1 e tem o MSHR da L1, né? Ou Line Fill Buffer da L1, MSHR, tá? Então, o MSHR quer dizer que são misses que foram enviadas para L2, tá? Então, são misses que já foram. Então, quando eu faço uma requisição, o CPU, ele vai... eu tenho uma decisão de projeto aqui, né? Ele vai olhar a L1 e o MSHR ao mesmo tempo, né? Então, qual que é o benefício, né? O benefício é que eu já vou saber se é um hit ou miss, e eu já vou saber se eu tenho uma requisição pendente ou não aqui no MSHR, né? Ou eu posso fazer quando o acesso à cache estiver completo, né? Então, seria um modo sequencial, né? Então, eu primeiro verifico na L1, se for um MIS, né? Se for um MIS, aí eu vou no MSHR e verifico se já foi pedido e aloco uma entrada no MSHR, tá? Ah, bom, a primeira coisa é o seguinte, o MSHR, ele não pode estar no caminho crítico do cache hit, né? Porque se o MSHR estiver no caminho crítico, quer dizer que ele vai atrasar um cache hit. E a gente não pode atrasar cache hit, né? O MSHR é para melhorar o desempenho, não para piorar, tá? Então, a gente pode pensar qual dos casos é mais comum. Será que o caso mais comum é eu ter um cache hit e depois um MSHR hit, ou o caso mais comum é ter um cache hit, né? Então, na maior parte das vezes, a gente vai ter cache hits, né? A gente imagina que uma cache L1, sei lá, vai ter 90, 98% de cache hits, né? Então, eu não preciso verificar em 90% das vezes o MSHR, né? Então, faz sentido ser sequencial. Eu vejo se é um cache hit. Se for os 10% que são miss, aí eu venho aqui. Então, só 10% das vezes eu verifico se é um MSHR, hit ou miss, né? Então, vamos falar agora sobre como a gente pode criar uma cache que tem múltiplas portas de acesso, tá? Essas múltiplas portas podem ser feitas através de múltiplos bancos, tá? Então, a gente vai abordar os dois pontos. Então, assim, se a gente quer fazer múltiplos acessos por ciclo, tá? Então, um processador moderno ele pode gerar 3 acessos por ciclo, 2 reads e um write, no mesmo ciclo de relógio, sabe? Um processador moderno da Intel. Agora, como que a memória cache vai poder gerenciar tantos acessos assim no mesmo ciclo de relógio? Porque não adianta o processador mandar 3 acessos e a memória cache não ser capaz de responder 3 acessos ao mesmo tempo, né? No melhor caso, no caso de cache hit. Então, a gente vai precisar de alguma solução para isso, né? A gente vai precisar, por exemplo, de uma cache que é capaz de trabalhar com múltiplas portas de acesso, né? De leitura ou de escrita. E essas múltiplas portas pode ser verdadeira, né? Tem realmente múltiplas portas, ou ela pode ser uma porta virtual no sentido de que ao longo de uma batida de relógio, né? Ao longo de uma batida de relógio, um pedaço do ciclo eu respondo a porta 1,
No outro pedaço do ciclo, eu respondo a porta 2, no outro pedaço do ciclo, eu respondo a porta 3, sabe? Então, a memória cache ser mais rápida do que as requisições, vamos dizer assim, então ela ser capaz de responder a várias requisições no mesmo ciclo, dessa maneira. Então, a gente está fazendo uma multiplexação da cache ao longo do tempo, né? É a mesma cache, só que é como se eu tivesse 3 caches respondendo ao mesmo tempo, ou 3 portas. A gente pode ter ainda outras soluções, como múltiplas cópias da cache e multibanking. Tá? Vamos falar sobre cada uma delas. Tá? Então, a multiporting verdadeiro, né? Então, cada célula de memória ela tem que ser capaz de ter várias portas de leitura ou escrita. Tá? Então, eu tenho que ser capaz de abrir, por exemplo, 3 linhas diferentes de cache, né? Acessar 3 linhas diferentes de cache. Então, assim, os acessos concorrentes são verdadeiros, né? Não importa o endereço, né? Não vou ter nenhum conflito, tá? O problema todo é que isso daí implica um grande roteamento de fios, porque agora, para cada célula, teoricamente, eu vou ter que ter 3 fios, né, para cada uma das portas. Então, eu vou ter um hardware muito caro em termos de área, de potência, atraso, latência, sabe? E a gente ainda vai ter alguns problemas, que é o que vai acontecer se eu ler e escrever no mesmo tempo, no mesmo endereço. Tá? Então, talvez eu vou ter que ter uma lógica adicional para gerenciar isso. Tá? Agora, a gente pode ter ainda a multiporting virtual. Tá? O multiporting virtual, então, compartilhar uma única porta ao longo do tempo. Tá? O acesso, então, ele tem que ser mais curto que o período de ciclo de relógio. Então, se o acesso à memória cache for metade do período de relógio, olha, cabe 2 acessos, né? Um na parte baixa, outro na parte alta. Então, essa é uma ideia usada lá no processador Alpha 21264, tá? Agora, isso daqui vai ser tão escalável quanto o período de acesso, né? O tempo de acesso da memória. Tá? Eventualmente, eu vou quebrar esse acesso de memória em um esquema de pipeline, por exemplo, né? Onde, sei lá, na parte baixa do relógio, eu acesso a primeira tag, a tag 1. Quer dizer, não vai ter muito o que fazer, né? Na parte alta, eu posso acessar o dado daquela primeira parte e já começar a acessar a segunda tag, né? Alguma coisa assim eu poderia fazer. Então, ao longo do tempo, quando eu estiver na parte baixa de novo, eu vou estar acessando o bloco 2, né? E acessando a tag 3. Então, teoricamente, é 2 acessos. Eles só estão em momentos diferentes, tá? Lembrando que a gente tem a tag store e data store separados, né? Fisicamente em hardware. Tá? Maravilha. Agora, uma outra forma de fazer é a gente pode ter múltiplas cópias da cache. Tá? E se eu fizer múltiplas cópias da cache, aí cada cache só precisa ter uma porta. E tá tudo bem, né? Agora, eu tenho que manter sempre a cópia atualizada. Então, durante as escritas, quando chega uma escrita, eu replico para todas as memórias cache. Mas quando são apenas leituras, né, que são a quantidade, é o dominante, né? Eu faço muito mais leituras do que escritas, tá? Costumeiramente nas cargas de trabalho. Então, eu consigo fazer 2 leituras ao mesmo tempo, nessa cópia 1 e outra na cópia 2. Tá? Então, eu posso aumentar a quantidade de portas para 3, para 4 portas, né? Fazendo o quê? Replicando a cache 3 vezes, 4 vezes. Agora, é importante lembrar que quando há um cache miss, eu tenho que atualizar todas as caches. Tá?
Então eu vou ter esse custo de manter essas caches sempre atualizadinhas. Tá? Bom, a escalabilidade, a escrita é um gargalo, então eu só vou conseguir fazer uma escrita por vez, embora eu consiga fazer 2 loads. E outro gargalo, né, de escalabilidade é a área. Então, para ter 2 portas, é 2 vezes a área. 3 portas, 3 vezes a área, e assim por diante. Mas é uma solução. Tá? Maravilha. E outra solução é a gente fazer uma técnica de múltiplos bancos. Tá? Então, a ideia é assim, eu vou pegar a minha memória cache, né? Imagina uma memória cache lá de 1 megabyte, tá? Então, a nossa cache de 1 megabyte. Ah, pois é, eu só consigo ter uma porta de leitura para essa cache. Mas, o que eu estou propondo agora é fazer o seguinte, eu vou pegar essa cache e vou quebrar em 2. Então, vão ser uma cache de 512K, né? E outra cache de 512K. Então, a área de armazenamento é a mesma. Então, os índices que ficavam na primeira parte da cache original, todos esses índices aqui, quem vão responder é essa cache. Todos esses índices aqui, quem vai responder é essa segunda cache. Tá? Então, o que a gente imagina que vai acontecer aqui, né? É que normalmente o processador vai ter acessos espalhados na memória cache e o banco 0 vai responder por alguns acessos e o banco 1 vai responder por outros acessos. Tá? A gente poderia pensar em outra forma de dividir, né? Por exemplo, os endereços pares ficam na cache 0 e os endereços ímpares ficam na cache 1. Então, quando o CPU faz uma requisição, eu vejo que aquela requisição é um endereço par ou ímpar. O endereço par. Ou é uma linha de cache par. Então, as linhas de cache par, ou os índices pares, né, ficam na cache 0. Os índices ímpares ficam na cache 1. Tá? Maravilha. Então, assim, se a gente fizer o endereçamento, né, através dessa forma, né, olha, eu pego 1 bit do índice, ou 2 bits do índice, né, no caso, 1 bit do índice, e se ele for 0, vai para o banco 0. Se ele for 1, vai para o banco 1. É como se eu estivesse falando, as linhas pares vão para o banco 0, as linhas ímpares vão para o banco 1. Tá? Se eu tiver 4 bancos, ótimo. Eu só preciso de 2 bits aqui para dizer qual banco que eu endereçar qual banco que vai estar aquele acesso. Tá? E assim por diante. Tá? Então, o que é legal? Eu não tenho aumento da área de armazenamento. Né? Agora, nem sempre eu vou conseguir satisfazer vários acessos ao mesmo tempo. Né? Por que eu não vou conseguir satisfazer vários acessos? Porque, eventualmente, eu tenho 2 acessos chegando para o banco 0. E aí, nesse caso, eles vão ser sequencializados, serializados. Tá? E eu vou ter que ter uma chave crossbar que interliga a entrada e a saída. Né? Então assim, seja lá, vamos supor que eu tenho um CPU qualquer aqui, o CPU 0 e o CPU 1. Opa, o CPU 1, né? Então, o CPU 1 pode fazer requisições aqui para cima ou aqui para frente. O CPU 0 pode fazer requisições aqui em cima ou aqui embaixo. Tá? E a resposta do banco 1 pode ser para o CPU 0, a resposta do banco 0 pode ser para o CPU 1. Né? Então, a gente vai precisar de chaves crossbar aqui, ou seja, uma interconexão para garantir que a gente pode acessar esses bancos. Tá? E olha só que interessante, né? A gente já falou sobre as NOC, a Network on Chip. Então, teoricamente, eu posso usar NOC. Eu posso ter o banco 0 e um roteador. O banco 1, um roteador. O banco 2, o banco 3 e outros roteadores.
né? Esses roteadores estão ligados entre si e estão ligados no banco. E estão ligados também ao CPU, a CPU 0, ao CPU 1, ao CPU 2, a CPU 3. Então, é interessante que o que vai acontecer aqui é, eventualmente, esse CPU 0 vai acessar coisa aqui no banco 1. Então, a NOC, a rede intra-chip, vai ter que ser, ela vai ser responsável por encaminhar a minha requisição de dados e depois encaminhar os dados de volta para o CPU que requisitou. Então, é super bacana isso, tá? Agora, professor, mas você falou que algumas vezes não vamos poder satisfazer os múltiplos acessos. Pois é no caso quando a gente tem conflito de banco. Então, são dois acessos ao mesmo banco. E o que a gente pode fazer para esses conflitos serem reduzidos, né? Então, teoricamente, o que eu quero eu quero um melhor espalhamento dos meus acessos entre todos os bancos que eu tenha. Então, na hora que eu tenho um endereço de acesso, né? Eu pego aquele endereço de acesso à memória, tá? E o que eu vou fazer com ele é o seguinte: eu vou estudar qual bit que eu devo usar para endereçar qual banco. Será que é aquele bit ou será que é um bit mais significativo? Então, eu posso rodar várias aplicações e verificar qual que é o melhor mapeamento, qual que é o melhor bit para a gente usar para melhor espalhamento dos bancos. Então assim, a gente pode pensar, né, qual que é a alternativa que é melhor, multiporta verdadeiro, multiporta virtual, múltiplas cópias da cache, multibanking, né? Como que a gente pode responder essa questão, né? Qual que é a alternativa melhor? Bom, a gente pode usar um simulador, tá? Agora, é importante que a gente também considere, por exemplo, a múltipla cópia de cache, considerar o overhead e criar cenários que sejam justos, né? Então, eventualmente, uma simulação com múltiplas cópias da cache, para que eu faça essa cache que ocupe o mesmo espaço de armazenamento, então vai ter que ser uma cache muito menor. Agora, a cache muito menor vai impactar na quantidade de cache misses. Então, é importante que eu faça essas avaliações, tá? Um artigo, né, que tenta fazer isso é esse artigo de 97, tá? Que é o Evaluation, que é o Data Cache for Superscalar Processors, né? Que ele avalia essas opções acima. Tá? Muito bem, mas a gente tem que ficar sempre ciente que os estudos podem ter essas fragilidades, tá? De não considerar todos os aspectos, tá? Por exemplo, às vezes não considerar a energia gasta ou a área, tá bom? Beleza. Então, quando a gente pega um processador igual o SandBridge, né, um processador um pouco mais moderno ali, de 2014, por ali, o que a gente observa nós temos os diversos cores, então o núcleo 0, o núcleo 1, o núcleo 2, o núcleo 3, e nós temos o last level cache quebrado em várias fatias, em vários slices. Então, eu tenho a fatia 0, eu tenho a fatia 1, a fatia 2 e a fatia 3. E os processadores, eles estão conectados a essas caches através de um anel bidirecional, né? Então, um anel bidirecional é a topologia de uma NOC, tá? Então, eles utilizam a Network on Chip, né? Conectando também a GPU e aos Memory Controllers, tá? Maravilha, maravilha. Então, essa ideia de multibanked é utilizado na prática, tá? Agora, a gente não tem muita informação sobre como que é feito na L1 para garantir, por exemplo, duas leituras e uma escrita, né? Que elas suportam os processadores modernos. Então, qual daquelas políticas é utilizada? Não sei dizer isso a priori, tá? Então, precisaria tentar ou fazer uma engenharia reversa ou tentar achar algum artigo, alguma informação mais dentro da indústria, tá?
Maravilha. Então, agora, nós vamos mudar um pouquinho o tema e a gente vai começar a falar sobre focar mais em caches em sistemas multicore. Tá? Então, se a gente pegar um processador multicore, né, esse daqui, um processador mobile, né, do meu laptop, ele é um Kaby Lake, né? Depois depois do Skylake, uma boa pergunta. Agora eu não vou saber responder isso de cabeça. Provavelmente é uma geração antes ou uma depois do Skylake, tá? Bem, o que a gente vê aqui é que nós temos os núcleos de processamento, né? Com SMT, no caso, dois núcleos virtuais ou duas threads, suporte a duas threads por núcleo, né? Nós temos as caches de instrução e de dados, a cache L2, que é unificada para instrução e dados, e a Last Level Cache, que é o único entre todas as L2. Tá? Na realidade, quando a gente olha mais detalhes, né, essa cache L3 ela é quebrada em blocos. Tá? Mas nota que uma cache quebrada em blocos é diferente de várias caches privadas. Tá? Então, a cache L2 e essa outra cache L2, as duas podem estar armazenando o endereço 100, por exemplo, sem problema nenhum. Agora, a cache L3, mesmo que ela esteja quebrada em múltiplos bancos, o endereço 100 só vai residir em um dos bancos. Tá? Então, a ideia é bem diferente. Né? Então, se o endereço 100 é mapeado aqui, talvez o endereço 101 vai ser mapeado aqui, a linha 101 vai ser ali, a linha 102 vai ser aqui, e assim por diante. Tá? Maravilha. Então, o que a gente imagina é que essa cache L3 ela vai sofrer bastante pressão, porque ela vai estar recebendo requisições de várias L2, né? E aí a gente pode falar, olha, faz todo sentido ela ser multibanked, né? Porque ela recebe até quatro acessos ao mesmo tempo e ela tem quatro bancos, né? Então, teoricamente, cada acesso vai ser de um banco diferente. É o que a gente torce para acontecer, né? Ah, muito bem, tá? Outra coisa que a gente imagina, então, é que essa cache, Last Level Cache, L3, né? Ela vai ter muita pressão, tá? Então, assim, a primeira coisa, quando a gente está em multicore, é mais pressão sobre a hierarquia de cache, tá? Então, a eficiência da cache, ela vai ser muito mais importante. Então, o que a gente vai ter que pensar, né, é a coerência de dados, nesse caso. Se a gente vai usar caches que são privadas para cada núcleo ou são compartilhadas por vários núcleos, e qual nível que vai ser privada, qual nível vai ser compartilhada. A gente vai ter que prever também, para as caches que são compartilhadas, como que a gente vai ter uma justiça de uso, né? Imagina uma cache que ela é compartilhada, né? Entre o CPU 0 e o CPU 1. Então, o que a gente imagina? Um uso justo é um CPU usa metade da área de armazenamento e outro CPU usa outra metade. Agora, um uso injusto é se a CPU 1 começar, né? Deixa eu tentar desenhar alguma coisa aqui, só um minutinho. Aqui. Então, um uso justo seria isso, né? A porção vermelha e a porção azul, né? Tá meio a meio, maravilha. O problema todo é se a gente começar a ver que uma delas começa a usar muito pouca cache, mas não porque a aplicação requer pouca cache, mas porque a outra CPU está muito gulosa, está fazendo muitas requisições, tá? Então, a gente pode pensar em políticas como, por exemplo, olha, eu vou garantir que ah, opa, deixa eu, aqui. Eu vou garantir que, sei lá, o máximo que uma CPU pode usar é os N vias do conjunto associativo menos um, né?
para que ele não monopolize a cache toda. Pelo menos um conjunto associativo fica reservado para cada um, sabe? Então, imagina lá na confecção da cache, né? Na hora de eu fazer a cache, seria mais ou menos o seguinte: para cada conjunto associativo, vamos supor que o conjunto tem 4 vias, né? Mais ou menos assim. Essa via aqui, só o CPU 0 é exclusiva do CPU 0, essa daqui é exclusiva do CPU 1. E as outras pode ser do 0 ou do 1. Do 0 ou do 1. Então, eles podem duelar para usar essas do meio. Mas pelo menos uma é privada. Então, a gente pode pensar em formas de fazer qualidade de serviço das caches. Tá? Muito bem. Então, todo aquilo que a gente falou, né? Se a cache vai ser inclusiva, não inclusiva, tudo isso vai ser importante a gente discutir agora nesse novo ambiente, tá? E avaliar novamente. Tá? E como que eu vou conectar todas essas caches? Se eu tenho, né, uma ideia é usar Network on Chip, né? Aparentemente, a indústria tem adotado bem essa técnica. Tá? Ah, muito bem, muito bem. E aí a gente pode pensar em outras coisas, né? Onde que eu vou inserir um bloco de dados? Então, eu tenho que tentar identificar onde é mais lucrativo inserir aquele dado, né? Se o dado é um dado morto, né? Assim que ele chega, ou seja, ele só vai sofrer um acesso, então talvez o melhor é não jogar na L1, é melhor jogar na Last Level Cache somente. Então, a gente quer minimizar a quantidade de linhas inúteis dentro da cache. Bem, então, falando um pouquinho mais sobre a coerência da cache, né, que é um assunto um pouco mais espinhoso, né, espinhudo ali para a gente conversar, é... a pergunta básica, né, é o seguinte: se várias caches se múltiplos processadores, né? Se as caches de vários processadores. Então, imagina que aqui eu tenho a L1 e aqui eu tenho a L1, uma é do P1, outra é do P2, né? Se eles podem armazenar o mesmo bloco, ou seja, a linha X pode estar aqui e a linha X pode estar aqui, então, como que eu vou garantir que todas as cópias estão no estado consistente ou no estado coerente, né? Como que eu vou garantir que todas as cópias estão coerentes, estão com o mesmo valor, né? É isso que a gente quer garantir, tá? Então, é o problema da coerência das caches, tá? Então, quando eu faço um load e eu faço um store, a partir do momento que o outro processador faz um load, ele não deveria ler o valor 1000, ele deveria ler o valor 2000 que foi atualizado. Agora, se a requisição veio para a memória principal não estava atualizada, então a gente tem um problema aí. Tá? Então, o fato de ter mais de uma memória cache já nos leva a problemas de coerência delas. Tá? E aqui a gente não está falando de condição de corrida, nada disso. A gente só está falando de um acesso depois de outro, né? Depois de uma escrita. Tá? Uma coisa que é bem comum. Então, o que significa a coerência, né? Informalmente vai ser assim, o que significa manter a coerência, né? Qualquer leitura deve retornar o valor mais recentemente escrito. É isso que significa, tá? Ele é difícil de implementar se a gente pensar no hobby e no mob, mas ele é implementado entre as caches, tá? Então, assim, a, qualquer leitura na memória cache deve retornar o valor mais recentemente escrito na memória cache. Tá? Ou a gente poderia escrever de outra forma, né? Que qualquer escrita deve ser eventualmente visto por uma leitura, né? E todas as escritas devem ser vistas em uma ordem correta. Tá? Então, assim, eu não sei quando vai acontecer a escrita entre o hobby e a memória cache, mas eventualmente ela vai ser vista por uma leitura. Depois que ela ocorrer na memória cache, ela vai começar a ser vista pelas leituras. Tá? E todas as escritas têm que ser vistas numa ordem correta.
Então, basicamente assim, se o P1 escreve X e lê e o P2 lê, né? Então, assim, a escrita no P1 vai ser vista no P2 se a leitura e a escrita forem bem distantes no tempo. Ou seja, a gente não estiver mais armazenando dentro do registrador, mas sim na cache, de fato. Então é importante a gente lembrar, né, que o processador ele demora alguns ciclos até escrever na cache, tá? Mas a coerência é sobre a cache. Então, a partir do momento que o dado chega na cache, daí eu vou ter que garantir isso daqui. Tá? Beleza. Então, de quem que é a responsabilidade de manter a coerência da cache? Tá? O programador ele pode garantir a coerência se as caches são invisíveis ao software, né? Esse é um problema, tá? Ele pode fazer a coerência se o conjunto de instruções fornecer operações que ele possa fazer diretamente na cache, como, por exemplo, atualize essa cópia da cache na memória principal. Aí, tudo bem. Tá? Agora, a questão toda a gente tem que se perguntar, será que o programador quer manter a coerência de cache? Será que o programador quer essa responsabilidade para ele? Né? Então, assim, a maior parte das vezes, nós estamos escrevendo códigos bastante complexos e a gente não quer mais complexidade no nosso código, né? Então, escrever códigos paralelos já são complexos. Agora, se eu tiver que manter a coerência de cache por conta própria, nossa, é mais responsabilidade para o programador. Tá? Um exemplo de arquitetura que o programador é responsável por manter a coerência é a arquitetura CEL, tá? Da IBM, que opa, dois L's, escrevi errado, que é um dos processadores que foi utilizado no PlayStation 3, se eu não me engano, ou 4. Agora estou em dúvida. Tá? Bom, esse processador ele tinha um desempenho absurdo, muito bom. O problema é que os programadores demoravam o dobro do tempo para escrever os códigos. Tá? Então, a migração, por exemplo, do Mario, desses códigos, né, dos jogos, para essa nova arquitetura, ela levou o dobro do tempo. Né? A programação do Mario para ela demorou o dobro do que demoraria em outra arquitetura, porque o programador tinha que garantir a coerência de cache. Agora, o ponto positivo é que era uma arquitetura de altíssima performance. Tá? Agora, porque o programador escolhia o que ia ficar em cada cache, sabe? Então, ele não controlava só a coerência, ele controlava o que estava em cada cache. Tá? As GPUs também têm esse modelo. Tá? A GPU também não tem coerência por hardware. A coerência tem que ser mantida por software. Tá? Agora, o que é verdade é que quando o hardware faz isso, simplifica muito o trabalho do programador. Tá? Então, basicamente é o seguinte, o que a gente tem que fazer toda vez que alguém escrever no bloco X, eu invalido todas as outras cópias que tenho daquele bloco X. Se eu receber uma escrita para aquela linha X, eu mando sinais de invalidação para todo mundo. E aí, se alguém quiser o dado, eu sou o único que tem a cópia modificada do valor X. Tá? Então, a ideia básica da coerência é essa. Tá? Muito bem. As possíveis formas de implementar o protocolo de coerências, basicamente são duas, as tradicionais. Através de espionagem ou de snooping, tá? Onde a gente vai usar um barramento comum entre todas as memórias cache, chamado de Snoop Bus, né? Ou barramento de espionagem. E o que eu vou fazer é o seguinte, todas as requisições de dados, eu não preciso colocar o dado em si, mas as requisições eu preciso passar nesse barramento. Então eu falo, olha, está acontecendo uma leitura do endereço tal, está acontecendo uma escrita do endereço tal. Tá? E os processadores todos vão ficar espionando o que está acontecendo, os processadores não, as memórias cache, tá? E elas vão responder de acordo, para manter a coerência. Tá?
Então, assim, vai funcionar muito bem com barramentos, né? Porque o broadcast no barramento já é natural, tá? E essa solução costuma ser comum em máquinas pequenas, com poucos números de núcleos, pouco número de caches. Uma solução mais robusta é a solução baseada em diretório. Então, eu não espero que todo mundo fique observando o que todo mundo está fazendo, o que seria bem complexo de se fazer, né, escalar. O diretório, não. O diretório é, quando eu vou fazer uma operação que vai modificar um dado, eu aviso o diretório e falo, olha, diretório, estou fazendo isso, posso fazer? Aí ele fala, peraí. E ele vai ter uma lista de todo mundo que está acessando aquele dado, né? De todo mundo que tem uma cópia daquele dado. E aí ele vai tomar as atitudes necessárias. Tá? Então, embora o diretório seja centralizado e o snooping, a espionagem, seja distribuída, o diretório escala melhor, né? Por que que ele escala melhor? Porque a maior parte das vezes os processadores não estão fazendo operações que eles precisam manter a coerência entre si, né? Então, a espionagem, ele assume que sempre um processador pode estar fazendo alguma coisa que vai impactar no outro. O diretório, ele não assume isso. Legal. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses protocolos. Tá? Para falar sobre esses protocolos, a gente vai pensar numa arquitetura paralela bem genérica. Tá? Aqui, onde eu estou chamando de processador, tá? A gente pode facilmente converter para núcleo de um processador, núcleo de processamento. Tá? Então, esse exemplo que eu vou passar, ele funciona tanto para máquinas UMA, que só tem uma pastilha com vários núcleos, ou uma máquina NUMA coerente, que tem várias pastilhas de vários processadores. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né? O que mais? Nós temos a memória cache e a memória principal e um barramento compartilhado. Tá? Então, como que funcionaria o protocolo baseado em snooping? Tá? Esses protocolos de espionagem, eles são referidos como MSI, MESI, MOESI. Por quê, professor? É tipo a KGB? É tipo... Não, não, nada a ver. Tá? Isso daqui são os estados que uma linha de cache pode estar em um dado momento. Então, se a minha linha pode estar em qualquer um do estado M, O, E, S, I, então um protocolo implementado é o MOESE. Se é um protocolo mais simples, a linha só vai poder estar no estado M, S ou I, que cada sigla dessa significa uma coisa. Então, seria modificado, modified, shared ou compartilhado, I, invalid, E seria exclusive e O seria de owner, né? De dono, dono da linha. Tá? Então, a, a, basicamente, o que a gente observa é mais ou menos assim: quanto menos letras tem aqui no protocolo de coerência, mais simples ele é de implementar. Tá? Então, são protocolos diferentes. Tá? Então, a gente vai abordar o mais simples, que é o MSI. Tá? Agora, do MSI para o MESI, é um pulinho de nada. Do MESI para o MOESI, bom, aí o pulo é um pouquinho maior. Tá? Então, em cada bloco, cada linha de cache vai estar no estado associado, ou M, ou S, ou I. Então, além do bit de validade, né, o bit de validade ele diz se a linha está inválida ou está válida. Agora não, ela vai dizer se está válida ou se está inválida ou compartilhada ou modificada. Modificada e compartilhada significam válidas, de alguma maneira. Tá? Mas esse status vai ajudar na hora de manter a coerência. Por isso que a gente vai usar duas letras para indicar válido. Tá? Muito bem. Então, vamos pensar no exemplo aqui de como funciona. Vamos imaginar uma linha de cache, tá? Essa linha de cache tem 4 elementos. Vamos supor que os acessos são todos alinhados à memória e ele vai guardar, sei lá, 4 inteiros, tá? Então, seria o B índice 1, B índice 2, B índice 3, B índice 4. 4 subblocos. Tá?
E vamos imaginar que nós vamos ter, nesse exemplo nosso, 4 threads, cada uma executando em um núcleo diferente. Tá? E as threads vão compartilhar, eventualmente, a mesma linha de cache, acessar os mesmos dados ou dados diferentes. Tá? Então, assim, as threads vão compartilhar a linha de cache, mas cada uma vai trabalhar num subelemento diferente. Se for num subelemento igual, é o mesmo comportamento. Tá? Eu só quis trazer esse elemento a mais aí, diferentão para a gente. Ótimo. Então, vamos ver como que seria esse exemplo, né? Então, imagina que a memória principal, ela tem o valor x, a linha x está valendo 10, tá? E vamos supor que um processador pediu a linha x, tá? Então, eu tenho um load do endereço x gravando no registrador RA, tá? Bom, a cache está fria, então a primeira é um miss. Então, a linha X ela possui 4 blocos, ela possui o número 10, 20, 30 e 40. Tá? Muito bem. Uma vez que é um miss, nota que o barramento ele vai responder, né? A memória principal vai responder, que é o próximo nível de cache. Desculpa, é o próximo nível de memória, né? A memória de RAM. Tá? Ela vai responder. Nesse momento, eu vou colocar aquela linha como compartilhada, porque agora a cache tem uma cópia, né? Está compartilhando o valor de x com a memória principal. Então, o que acontece? A memória cache manda a primeira parte lá que o processador pediu, era o bloco, né? O primeiro bloco, o valor 10, manda e o processador está feliz da vida, continua processando. Tá? Maravilha. Acontece uma segunda leitura, né? É um miss, então nota que todos os processadores estão vendo que está acontecendo um miss de leitura, tá? Mas quando é um miss de leitura, nada precisa ser feito nesse caso, tá? Daqui a pouco a gente vai ilustrar quando que vai acontecer alguma coisa. E, na verdade, o que o processador está pedindo é o segundo bloco de X, mas lembra, né? Ou eu trago a linha inteira, ou eu não trago nada. Eu aloco a linha na cache e ela está novamente com o estado de compartilhada, porque ela está compartilhando com a memória principal, pelo menos. Ótimo. Agora, vamos imaginar um caso aqui hipotético que o processador 2 escreve no subbloco 2. Ora, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte: ele vai pedir uma permissão de escrita, tá? Ou ele vai avisar que vai acontecer uma escrita, tá? Então, essa permissão de escrita é mais ou menos assim: olha, eu vou escrever lá no X2, hein? E aí, se alguém tiver que tomar alguma atitude, toma atitude e fala para ele: all clear, pode seguir em frente, tá? Então, no caso, a leitura, o processador 1, ele tem uma cópia. Então, o que ele faz? Se ele tem uma cópia, ele marca ela como inválida a partir daquele momento. Por que ela está inválida? Porque ele sabe que alguém vai modificar ela. Então, a cópia dele já não é mais válida para ser acessada. E, nesse momento, a gente modifica o valor X. Tá? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui um dado que é diferente da memória principal. Por quê? Porque é um write back, né? Uma cache write back. E, professor, mas isso está coerente? Está coerente. A gente vai ver por quê. Tá? Quando a gente tiver uma nova escrita em um outro processador, vamos supor que um outro processador já quer escrever direto no bloco 3 de X. Ué, professor, mas ele nem fez a leitura, ele já vai escrever? Pode ser, né? Nada impede. Tudo bem. Então, o que vai acontecer nesse caso? Ele vai falar, olha, eu não tenho essa linha. Então, ele vai dar um write miss. Né? Ele vai falar, olha, eu preciso da linha para eu modificar a linha. Acho que a gente está fazendo write allocate. Então, quando chega aqui e é um write miss, ele transforma em um read miss, sabe? É a mesma coisa que ele transformar numa leitura.
Só que é uma leitura que vai ser modificada depois. Então, ele já avisa, olha, é um write miss. Sendo um write miss, agora a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer. A primeira coisa é o seguinte, quem estava com uma cópia modificada vai ter que fazer o write back para a memória principal. Quer dizer que agora sim a memória principal tem o dado atualizado inteirinho. Tá? Nesse momento que é feito o write back, a gente pode fazer uma otimização na nossa arquitetura, que é, o caso normal seria eu faço o write back e depois eu faço a leitura. Agora, se os dados estão trafegando no barramento compartilhado, eu poderia fazer um cache to cache. Tá? Então, pode ser feita uma melhoria aqui, né? Cache to cache. Ótimo. Mas, enfim, tanto faz a forma, vai funcionar. Beleza. Como eu estou fazendo uma escrita, o que tem que acontecer? Todo mundo que tem a cópia tem que manter inválida. Tá? E, eventualmente, se depois eu faço uma leitura, ok, eu faço a leitura e está tudo bem. Tá? Vamos supor que agora um outro processador quer fazer uma leitura. O que acontece? Então, a gente já viu o caso que é uma escrita após uma escrita. Agora, uma leitura após uma escrita. O que acontece nesse caso? É o seguinte, ele não tem a linha, né? Afinal de contas, ninguém tem mais a linha, porque ela está inválida. Quando ele fala, olha, eu dei um miss aqui na linha X. Se alguém tiver aquela linha X como modificada, ele muda para compartilhado e atualiza, faz um write back na memória principal. Agora a memória principal está atualizadinha. Nesse caso, a memória principal responde para aquela cache que fez o pedido. Ou eu posso simplesmente espionar o barramento e fazer cache to cache. Muito bem. Se o sistema de entrada e saída quiser fazer uma leitura, uma escrita, ele está conectado no mesmo barramento. Então, o snooping vai acontecer entre as caches. Então, ele também vai manter a coerência com a I/O, com uma placa de rede, por exemplo, a placa de vídeo, seja lá o que for. Então, aqui está o passo a passo do que aconteceu no nosso exemplo, tá? E o estado das caches. O que é importante é o seguinte, quando alguém está modificado, todas as demais ficam inválidas, né, nesse protocolo. Tá? A única forma de duas caches ter a cópia é se estiver no estado shared, e aí quer dizer que a memória principal está atualizada. Então, esse foi o exemplo do glorioso MSI. Tá? O MESI muda um pouquinho só. Cada protocolo desse de coerência tem associado um diagrama de transição de uma máquina de estados, porque a gente pode entender o estado M, ou o estado S, ou o estado I como estados de uma máquina de estados. Tá? E daí nós vamos ter aqui, na verdade eu desenhei aqui duas máquinas em uma só, né? Eu desenhei o lado preto e o lado vermelho, as transações pretas e as transações vermelhas. As transições pretas são as ações que estão acontecendo locais. Então, eu estou gerando um MIS de escrita, eu estou gerando um MIS de leitura, eu estou fazendo alguma coisa. E o vermelho é alguém fez isso, alguém fez aquele outro. Tá? Então, assim, se eu estou em modificado, né? E alguém faz uma leitura, né? Deixa eu ver aqui. Então, o CPU faz um read, eu vou ter que ir para o estado compartilhado. Se eu estou no estado compartilhado e alguém faz uma modificação, então se eu observo que alguém fez um get modify ou get shared, se alguém fizer uma modificação, eu vou para o estado inválido. Se eu estava no estado modificado e alguém falou, olha lá, eu estou indo escrever, eu vou para o estado inválido.
Tá? Então, eu tenho esses dois lados da moeda, as ações observadas e as ações que eu estou fazendo. Então, a gente pode fazer as políticas de escrita, né? É, Então, eu tenho o write invalidate, né? Que seria antes de escrever, o processador ganha o acesso exclusivo dos demais, né? Ele manda invalidar todo mundo, tá? Ou eu poderia ainda assim, durante uma escrita de um CPU, eu poderia atualizar todas as cópias compartilhadas daquele bloco, né? O o invalidate é mais comum com o write back. O write update seria um caso mais comum com o write through, né? Como quase sempre a gente usa o write back, o write invalidate costuma ser o mais comum. Ótimo. Então, o último tema que eu quero falar, né, é sobre o protocolo baseado em diretório, tá? Então, a questão é, o barramento ele vai ter uma contenção quando eu tenho muitos processadores no sistema, né? Então, o Snoop tem um limite de escalabilidade nesse sentido, para manter um bom desempenho, tá? Então, o diretório, ele significa que ele, embora seja centralizado, ele vai ser algo que é mais escalável. E ele se torna mais escalável quando a gente começa a pensar no diretório também quebrado em bancos de cache, assim como a gente acabou de ver o multibank de cache. Tá? Muito bem. Então, vamos pensar num exemplo, tá? E agora, nesse exemplo, a gente vai ter um rolê um pouquinho diferente, tá? Nós vamos ter um diretório que é quebrado em múltiplos bancos, e a minha memória, que pode ser a memória cache, vai estar quebrada em múltiplos bancos também, tá? Ah, professor, mas como que ficaria numa máquina que fosse numa? É a mesma coisa, só que você imagina que em vez de ser memórias multibanked, seria toda a memória last level cache aqui, tá? Toda a memória last level cache aqui. Tá? Então, funciona para os dois casos. Tá? Então, imagina lá a cache banco 0 da memória cache aqui, o banco 1 aqui, o banco 2 da cache aqui e o banco 3 aqui, da cache de último nível. Tá? Então, como que eu manteria a coerência? Tá? Então, imagina que aqui dentro do processador e a cache tem a L1, L2, e aqui seria a Last Level Cache ou a DRAM. Tá? O que mais nós temos aqui? Nós temos um diretório. Tá? Esse diretório, vamos considerar uma cache inclusiva. Tá? Então, tudo que está no último nível, o Last Level Cache é inclusivo. Então, tudo que está na L1 e L2 tem que estar na Last Level Cache. Tá? Então, imagina que a minha last level cache estaria aqui, e para cada linha que está presente, eu vou fazer um puxadinho, que é o meu diretório. Tá? Então, a linha tal, eu vou gravar algumas coisas que são para manter a coerência. A linha tal, vou gravar algumas informações e assim por diante. Tá? Muito bem. A entrada e saída, ela pode estar conectada no NOC ou ela pode estar conectada aqui à memória. Tá? Isso pode ser indiferente. E aqui nós temos o Network Interface Controller. Tá? É a interface para a gente acessar a NOC. Tá? Então, basicamente, a gente vai pensar assim, o endereço, sei lá, de 0 a 100 vai estar aqui, do 101 ao 200 vai estar aqui, e assim por diante. Um espalhamento dos endereços. Tá? E quando eu quero acessar um endereço, a Network Interface sabe a rota para chegar até aquele endereço. Bom, uma vez que eu apresentei, né, todo mundo, vamos pensar aqui que essa memória, né, ela poderia guardar de zero os endereços de 0 até 1 gigabyte ou 0 até 1 megabyte, tá? Depende do que a gente quer emular, se é a cache ou a memória RAM, tá? Funciona do mesmo jeito, tá? A próxima de 1 a 2 gigabytes e assim por diante. Legal. E a network sabe a rota para chegar até o endereço X qualquer.
Maravilha. É uma interconexão escalável, uma NOC, legal. Então, vamos pensar num exemplo muito parecido com o que a gente viu. Chega lá e temos um load do endereço X para dentro do registrador RA. E foi MIS na L1 e na L2, então chegou até o último nível de memória cache. Nesse caso, o que acontece? É um MIS, porque tá vazia a minha cache, mas vamos supor que o endereço X está esse outro banco de cache. Então, o que vai acontecer? É um MIS, eu aviso o Network Interface falando, olha, eu preciso do endereço X, aí ele vai lá e busca o endereço X, e o endereço X chega, tá? Nesse momento, o endereço X, ele, né, então lembra, a memória cache está aqui, então o endereço X tem o diretório associado àquele endereço. Então, nos bits do diretório, eu vou gravar algumas informações. Eu vou guardar qual que é o status e quem está compartilhando. Tá? Então, nesse momento, eu falo assim, olha, essa linha está compartilhada e quem que tem a cópia? É o processador 1. Tudo bem. Então, beleza. No segundo momento, imagina que o segundo processador faz a leitura de X, é MIS na L1 e na L2, chega lá na memória Last Level Cache, é MIS também. Ele pergunta para o Network Interface me busca o X, ele vai lá e manda a requisição até essa memória que tenha, né, a memória cache que tem o dado, e maravilha, a memória cache responde. E nesse momento o diretório recebe mais um novo compartilhador de linha X. Então, o 2 também tem a linha X. Legal. Nesse momento, imagina aqui que o processador 1 vai fazer uma escrita no endereço X. Para ele fazer uma escrita, o que ele vai ter que fazer? Invalidar as cópias. Para invalidar as cópias, ele não faz isso por conta própria. Ele vai lá e fala, olha, quem que tem o X? O X é aquela memória cache lá longe. Então tá, fala para ela, do diretório dela, que eu vou fazer uma escrita. Então eu quero requisitar um status modificado. Então espera um pouquinho. Vai lá na memória e nesse momento ele tem que ver quem que está compartilhando a linha de cache. O processador 2. Então ele vai lá nos compartilhadores da linha de cache e fala, olha, invalida o endereço X. Então ele vai ficar mandando comandos para quem tiver a linha X, falando, olha, pode invalidar. Tá? E ele sabe quem tem, então ele só manda o comando para os lugares certos. Então ele não fica inundando todos os processadores com requisições que não são aplicáveis, diferente do que o Snooping fazia. Então, a partir do momento que ele manda invalidar, ele recebe um acknowledgement, falando, olha, tudo certo, eu acabei de invalidar. Nesse momento, que chegou essa operação de acknowledge, ele pode mudar o status para modificado e quem tem a cópia modificada é o processador 1. E aí agora ele dá permissão de escrita. Nesse momento, finalmente, o processador ele recebe a requisição, ele pode modificar o dado. Tá? Então, nesse momento, vamos supor que o outro processador quer fazer uma leitura. Ora, ele quer ler o X, então o que ele faz? Ele pede o X. Quando a requisição chega aqui, ele fala, olha, eu não posso te dar o dado 10 porque ele está modificado, ele tá desatualizado, está incoerente. Então, o que ele tem que ver? Ele tem que ver quem que tem a cópia coerente. É o 1. Então, ele vai lá e faz um forwarding, né, da requisição. E fala, olha, existe uma requisição para esse X. Aí, ele faz um write back, ele atualiza, né? E agora eu vou escrever 11 aqui na memória. Nesse momento, eu atualizo o 11 aqui. Tá? Então, olha só o que aconteceu também, né? Ao mesmo tempo, a memória que fez o write back, ela mudou de status e ficou em shared. Ficou em shared. Alguns detalhes que eu não conversei aqui nesse exemplo. Se o processador está com acesso em modificado, ele pode fazer várias escritas sem avisar o protocolo de coerência.
Ele pode fazer várias escritas. Porque o modificado quer dizer que só ele tem aquela cópia. E ele já falou para o diretório que ele ia fazer escrita. Então, ele pode ficar fazendo várias escritas sem ficar trafegando comandos aqui. O que é uma baita notícia, né? Muito bom. Legal. Então, aqui está a tabela que explica o nosso exemplo, né? E, novamente, quando alguém estava modificado, todos os demais estavam inválidos. Quando alguém estava compartilhado, eu só tenho cópias compartilhadas também. Não tenho cópias modificadas. Muito bem. Agora, a gente precisa fazer um entendimento final que a coerência de cache não garante sincronização, não garante consistência do nosso código. Tá? Então, é muito comum a gente falar, o professor disse que a coerência de cache vai resolver tudo, então eu posso fazer escrita por 2 processadores ao mesmo tempo e tudo vai estar certo. E não é bem assim. Tá? Então, o exemplo bem comum, né, é um exemplo de atualização de saldo bancário. Imagina que eu mando 2 processadores fazer leitura de um endereço, soma e escrita daquele endereço. Né? Se eu mando os 2 processadores fazerem isso, pode ser que um processador fez a leitura, carregou para dentro de um registrador, e o outro fez a leitura e carregou para dentro de um registrador. Os 2 fazem a modificação, então o registrador foi atualizado, e só no final os 2 fazem a atualização juntos. Então, a escrita vai ficar visível aos processadores na ordem correta. Esse fez primeiro e esse fez a escrita segunda. Então, o saldo bancário final vai ficar em 1.200. O problema é que o valor correto seria 1.300. Então, esse é o problema clássico, né, de condição de corrida, tá? Envolvendo dinheiro para que todo mundo fique mais preocupado. Tá? Muito bem. Então, qual que é o problema aqui? Qual que é a origem do problema? A origem do problema é que o processador não atualiza atomicamente a memória cache. Ele carrega para dentro de um registrador e só depois esse registrador atualiza a memória cache. Tá? Então, a coerência funcionou perfeitamente, mas tem algo além. Tem uma condição de corrida. Então, assim, o programador teria que cercar aquela condição de corrida por locks, sabe? Para garantir que apenas um processador vai executar o código por vez. Ele nunca vai deixar 2 processadores executar o código ao mesmo tempo. Então, com lock ficaria mais ou menos isso. A condição de corrida acontece aqui, então tem um lock, né? Tem uma definição de região crítica pelo programador, e quando uma thread sai daquela região crítica, outra thread pode entrar na região crítica. Então, nesse caso, o que o programador está fazendo, ele não está garantindo a coerência de cache, ele está garantindo a consistência de um código paralelo, que é diferente. Tá? Então, a consistência, tá? Então, assim, a coerência de cache garante o quê? A propagação das escritas e a serialização das escritas. Tá? Agora, somente para quando é feita na memória cache. Enquanto está no banco de registradores, ela não garante nada. O modelo de consistência, tá? Ele vai definir a ordem que as leituras e escritas acontecem. Então, isso sim fica a cargo do programador. Tá? O programador deve ter que escrever códigos consistentes, tá? Seguindo o modelo de hardware. E o modelo de hardware não existem nenhuma afirmação pode ser feita sobre a ordem das leituras escritas, né, entre threads distintas, a menos que você utilize locks, né, que você utilize alguma técnica para garantir exclusão mútua. Tá?
Pessoal, isso é interessante, né? É uma parte onde a arquitetura toca questões de sistema operacional e de programação paralela, tá? Então, se ficaram dúvidas aqui, vale a pena estudar um pouquinho mais, né? Essas palavras-chave, né? Condição de corrida, exclusão mútua, né? E para que fique mais claro, tá? Mas era isso que eu tinha para essa aula.